Uma palavra de saudação a todas e a todos neste encontro que caracteriza sempre o final das assembleias e reuniões importantes da Conferência Episcopal Portuguesa. Para nós, este diálogo com a comunicação social é fundamental e, por isso, um bem-vindo a todos, antes de mais. Um diálogo que se pretende ser também um modo de estar em igreja e de estar na sociedade. Uma igreja que não pretende ser, não vai substituir-se a ninguém, mas que quer, de facto, ter um diálogo com a cultura, com a vida daquilo que se passa no nosso país e no mundo, e que nós costumamos e queremos também conjugar com a mensagem que levamos, mas é uma mensagem que não se faz unidirecionalmente, faz-se também na escuta da realidade social que vivemos. E por isso o diálogo convosco nós reputamos-lo como muito importante e significativo para a nossa própria missão e por isso bem-vindos sempre a estes encontros. O que aí é claro é que, de facto, uma das coisas que nós reputamos como muito importante em todos estes meses foi precisamente a afirmação preciosa e fundamental da vida, que é o suporte para todas as outras dimensões, seja a economia, seja a sociedade, seja a política, antes de mais a defesa da vida. E isso a todos os níveis. Portanto, não só a nível da medicina, mas a nível da própria organização da sociedade que defende a vida. E a vida não é só no seu início e no seu fim, que nós reputamos são igualmente dignos de todo o respeito e de todo o cuidado, até porque são as fases mais frágeis do existir. A vida não começa espontaneamente e se não houver quem cuide dela não vai subsistir e no final, para um digno acompanhamento, precisa também de cuidados especiais. E significa também que também no decurso da vida, o menos vida que tem a ver com condições de miséria, condições de precariedade a todos os níveis sociais, são um perigo para a humanidade inteira, não só para as pessoas diretamente atingidas, mas a pandemia fez-nos perceber como essas situações põem em causa toda a sociedade. E que é a tal coisa, nós chegamos bem à conclusão daquilo que foi dito, o escândalo e o perigo que uma sociedade como a nossa não se pode dar ao luxo de ter, que é ter bolsas de pobreza que acabam por ser, depois, ter uma consequência para a sociedade inteira. O que esta pandemia, de facto, veio dizer é que nós precisamos de um Estado que assegure o fundamental da vida e da saúde da população. Assegure não significa que tem de fazer tudo, mas é muito importante que esteja bem presente. Além disso, que também as pessoas que fazem este serviço sejam pessoas que sejam devidamente reconhecidas e capacitadas para tal. Antes, isto levanta questões que têm a ver com outra dimensão que também veio aí. É claro que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas já antes da pandemia se falava do burnout de muitos destes profissionais de saúde pelas tarefas acrescidas que lhes iam sendo acometidas e que, portanto, precisavam de novas condições de saúde para exercerem bem o seu papel na relação com os doentes. Esta é uma das preocupações. Outra das preocupações é que realmente o Estado assegure as condições necessárias de financiamento e de enquadramento a essas pessoas, do ponto de vista profissional, etc., mas também que saiba, do ponto de vista de uma racionalidade económica e social, contar com a criatividade e a sinergia dos setores associativos
dos serviços sociais que são prestados pela própria sociedade civil e também pelas organizações privadas. O que é importante é, de um ponto de vista, penso eu, sábio, é que se encontre a melhor forma de ir ao encontro das necessidades das pessoas, deitando mão de tudo aquilo que é possível que o Estado tem de assegurar, mas também contando com as sinergias e as capacidades que os outros setores da sociedade podem representar neste setor. O que é importante, e reconheço os esforços que está a fazer também o Governo nesse sentido, espero que sejamos todos bem-sucedidos para pormos ao serviço da nossa população uma forma de ir ao encontro destas pessoas, porque, na realidade, isso também é que vai ao encontro de uma verdadeira economia, que as pessoas tenham dignidade e capacidade de terem a sua vida equacionada, de poderem ter os bens necessários para a sua existência e para as suas famílias, e isso vai redundar também num maior equilíbrio económico e social. A Igreja, em cada momento da história, soube inventar formas de estar presente, da história e da geografia deste planeta. Aliás, aquilo que tem caracterizado a vida da Igreja, desde os primeiros tempos, é um saber adequar-se, antes de mais, foi ao Império Romano, foi à queda do Império Romano e ao nascer de uma Europa, por exemplo, foi das missões para os povos da periferia, foi logo a evangelização do norte da Europa, dos povos eslavos, foi a redescoberta do Novo Mundo e a Igreja que veio a abrir-se para, antes de mais, toda a cristandade da América Latina, mas a missão recente da Europa na África, etc., e na Ásia. Mas isto também ao longo dos tempos e das culturas. Nós estamos numa viragem tremenda da história, tremenda positivamente e que também com as vertentes menos positivas que tem, em que tudo isto está em causa e muito rapidamente. Acabaram-se alguns modelos e ainda não se criaram outros de caráter universal. Mesmo a questão da globalização e a questão das crises a que estamos a assistir tem a ver com isso. Globalizou-se a economia, mas não se globalizou a gestão da economia, não se globalizou as políticas de gestão internacional. Vemos até, mais recentemente, instituições que julgávamos irem nessa direção, como a ONU, a própria União Europeia, vacilarem na resposta a esta situação nova, e isto é preocupante. Por outro lado, nós temos de entender que e a pandemia vem-nos dizer isso, que ou encontramos caminhos juntos e coerentes de responder aos problemas, ou então eles não se podem circunscrever simplesmente a uma região. Aquilo que nós pensávamos que isto ficava na China, rapidamente chegou a todo o mundo. E é muito importante saber que também economicamente já tínhamos tido esse abanão com a crise dos refugiados, a miséria que se vê em continentes inteiros, acaba depois por chegar-nos e bater-nos à porta diretamente e dramaticamente, como foi o drama dos refugiados no Mediterrâneo. E isto significa que ou nós encontramos soluções para todos localmente, ou então todos também vão ser afetados por estes problemas e da pior das formas. Portanto, nós temos de encontrar soluções para um mundo melhor. Já João Paulo II dizia, é preciso dar coração à globalização e, portanto, também nós, aqui para a Igreja Portuguesa, o que é que queremos? Queremos, de facto, que seja uma Igreja que saiba discernir este tempo, saiba estar neste tempo sem saudosismos, mas ao mesmo tempo sem perder a sua identidade e as suas raízes, mas para saber encontrar e florescer neste novo mundo que está nascendo e dos quais nós queremos ser protagonistas bem ativos e bem positivos, geradores de esperança, de solidariedade, de uma sociedade mais justa e em paz. Quanto aos lares,
E é certamente um dos dramas que a todos nos toca e também emociona, porque é das tais situações em que a debilidade se vê confrontada de uma forma dramática e, além disso, a própria configuração dos lares, e foi por essa Europa inteira, a própria organização e configuração dos lares leva a que, uma vez que entra o vírus, seja de uma propagação muito rápida e desastrosa. Acho que muito se aprendeu também com isto. Poderia certamente fazer-se mais. Acho que em alguns casos poderia, é verdade, poder-se ter feito mais. Sobretudo a nível da detecção preventiva e tudo isso. Mas também foram processos que se foram desenvolvendo e com os quais se foi aprendendo. Acho que algo que e é possível que venha a acontecer ainda, mas que já temos uma metodologia melhor de tratar. Agora, saber até que ponto foi o mais adequado, não foi. Neste processo todo, eu estou convencido que mesmo com as melhores de intenções, nem sempre se consegue encontrar a melhor receita. Agora, isso não é desculpa, temos de aprender com os erros para evitar que dramas destes voltem a atingir as tantas instituições que temos neste domínio. A exclusão do diferente e a proposta ou a imposição do unanimismo é próprio de todas as ditaduras que assumem tantas formas em tanta parte do mundo. Na realidade, o racismo é a imposição da minha perspectiva de ser gente a outros que são diferentes de mim. E isso é pretensamente apresentado como uma missão cultural, uma missão civilizacional. A gente foi formado numa ideologia que estávamos a defender a fé e o império. Falar de uma realidade diferente que eu quero domesticar e reduzir aos meus interesses vai ter como consequência sempre movimentos deste tipo. Agora, a luta contra a discriminação, qualquer que ela seja racial, seja económica, seja cultural, isso tem de ser constante. O Evangelho apresentado como forma de união de todos, das diversas culturas e línguas deste planeta, é um projeto novo. Mas não significa submeter ao imperialismo de alguém, mas criar possibilidade de todos, na sua diferença, criarem um mundo novo, multicolor, que é aquele que nós queremos. Nós temos, a meu ver, no nosso país temos duas coisas que se degladiam. Uma é a nossa capacidade de mestiçagem. Nós fomos ajudando a criar línguas criolhas e culturas criolhas, culturas mestiças. Mas, por outro lado, também fomos criando também diferenças e estratificações nessa diversidade. E isso não é um fenómeno que é simplesmente do passado, é algo que pode continuar também hoje. Daí que criar dar coração a uma globalização significa, de facto, de globalizar tudo. Não significa nivelar tudo, mas significa contar com as diferenças de cada um para construir um mundo que verdadeiramente seja de todos. E é isso, nesse mundo que eu acho que acredito, é esse mundo que eu tenho vivido, e eu passar e ver, a mim dá uma grande satisfação, passar pela igreja desse mundo inteiro e ver como as pessoas se vestem diferentemente, como as pessoas encontraram símbolos novos para falar da mesma fé, como as pessoas, melodias novas e enquanto nós temos os nossos órgãos nas igrejas que são solenes, e eu gosto muito de Bach e companhia,
vais levar um órgão às costas por essas comunidades no fim do mundo, é um bocado incómodo. E uma viola e um tambor fazem uma festa do coração, que é sempre bom vê-las. E é isso que eu acho que é o mundo onde eu quero viver, onde a Igreja pode e deve ter o seu lugar. Esta luta para o livro, a banalização do Estado do Plano da Mentira, por acaso, é assim que não gostou de ver isso. São exageros compreensíveis, que eu posso entender, mas não posso analisar, mas é evidente que por esse caminho não é por aí que se vai. Eu não posso mudar o passado. É verdade que devo saber o que é que eu honro com estes gestos e com estes símbolos. Mas, por outro lado, o tempo não volta para trás. O que me interessa é entender hoje a realidade que nós vivemos, saber identificar sem medo o que nós somos. Eu digo-lhe que estive em Moçambique, logo depois do 25 de Abril, e estive na independência de Moçambique, entusiasmei-me muito com aquilo, tive de reinventar a história porque não havia feita, e para fazer uma história, elementos de história da África e a história do porque a história que se estudava era a história nacional, e digo-lhe que quando falei da escravatura, era um silêncio na sala que eu ouvia tremerem as mesas dos meus alunos. Se a gente não vê isso, comecei a ver reinterpretar a nossa história a ser precisamente por esta reação, de saber como a nossa leitura da história está tantas vezes enviesada, porque está vista só do nosso lado e não está vista sobre aqueles que sofreram os efeitos dessa história. Portanto, mas eu não posso mudar isso. Agora, isso leva-me a mim e a eles a entender-nos de um modo diferente.